No meio de todas aquelas pessoas, algumas das quais estavam pensando em algo, mas traíam então a mobilidade do espírito pelos gestos bruscos, pelos olhares que divagavam, tudo tão desarmonioso quanto a circunspecta hesitação de seus vizinhos, as mocinhas que ouvira, com o domínio dos movimentos que provém da perfeita flexibilidade do corpo e um sincero desprezo pelo resto da humanidade, vinham vindo em linha reta, sem hesitação nem rigidez, executando exatamente os movimentos desejados, numa total independência de cada um dos membros em relação aos outros, conservando a maior parte do corpo aquela imobilidade tão notável nas boas falsistas. Já não estavam muito longe de mim. Embora cada qual fosse de tipo inteiramente diverso das outras, todas eram belas, mas, a falar a verdade, eu as via há tão pouco tempo e sem ousar encará-las fixamente, que ainda não conseguia individualizar nenhuma delas. No ar mais um Quixotada, seu programa de literatura, dando sequência à nossa série especial sobre Em Busca do Tempo Perdido, do Marcel Proust. Esse é o segundo vídeo da série, dedicado ao segundo volume, que é A Sombra das Moças em Flor, nessa edição aqui da Nova Fronteira, né, com tradução de Fernando Pi, mas que é mais comumente conhecido como A Sombra das Raparigas em Flor, inclusive na tradução do Mário Quintana. A primeira vez que eu li esse livro, já faz uns 20 anos, foi na tradução do Mário Quintana, e agora eu reli, ou li pela primeira vez na nova tradução, né, do Fernando Pi, dessa edição aqui. E eu posso dizer a vocês que é um dos meus livros preferidos da vida. É um livro fantástico, maravilhoso. É um livro que não tem enredo, basicamente não tem enredo, mas ele perscruta, né, a psique humana, né, a psique principalmente de um adolescente, né, de um jovem nessa idade, das descobertas, né, que ele considera que são descobertas do espírito, mas que são mais descobertas sexuais mesmo. E aqui ele relata dois momentos distintos de sua adolescência, né, do final da adolescência, que são a paixão por Gilberte, a filha de Swann com Odette. A primeira parte é dedicada a essa paixão dele pela Gilberte, que é intitulada de A Volta da Senhora Swann. A segunda parte, né, o nome dos lugares, o lugar em que ele passa uma temporada em Baalbek, e lá em Baalbek é que ele vai conhecer essas moças ou raparigas em flor do título do livro. É fantástica a narrativa dele, dessa parte, né, de Baalbek. Os personagens que vão surgindo nesse balneário, que ele vai passar umas férias com a avó. Inclusive ressurge um personagem que vinha do primeiro volume, não vou revelar para vocês qual é, para não dar spoiler. Mas é um romance, né, um romance psicológico, né, um romance que ele dizia que era um romance da psicologia, um romance da mente. E realmente, né, quase não acontece nada, mas ao mesmo tempo acontece tudo internamente, na mente do narrador, né, do Marcel. E a gente vai acompanhando, né, essa paixão que ele tem pela Gilberte, né, uma paixão muito forte. Né, ele consegue, né, finalmente, depois de encontrá-la nos Champs-Élysées, no final do primeiro volume, ele consegue ser introduzido, né, para ter amizade com os pais dela, né, com o senhor Swan e com a Odette. E acaba que essa amizade que ele pensa que vai aproximá-lo dela, vai aos poucos afastando, porque ela começa a meio que achar que ele é uma espécie de espião a serviço dos pais dela, né, para espioná-la, né, para vigiá-la. Então ela vai acabando se afastando dele, embora ele se iludisse achando que essa amizade, né, dele com a mãe dela principalmente, seria justamente o que faria com que eles se aproximassem mais. E tem alguns trechos, né, sobre essa questão que são muito interessantes. Eu vou ler um para vocês aqui, na página 429. Ele me explicou que a peça para onde ia Gilberte era uma culparia. Ofereceu-se para mostrá-lo e prometeu que todas as vezes que Gilberte tivesse de ir para lá, a obrigaria a me levar junto. Por essas últimas palavras, a tranquilidade que me deram, Swann suprimiu de chofre, para mim, uma dessas distâncias interiores horríveis, em cujo termo a mulher a quem amamos nos parece tão longínqua. Naquele momento, senti por Swann um carinho que julguei mais profundo que o que dedicava a Gilberte, pois, sendo pai dela,
dava minha filha, ao passo que ela se recusava às vezes. E eu não tinha diretamente sobre ela o mesmo domínio que, indiretamente, através de Suan. Enfim, amava e não podia em consequência vê-la sem essa perturbação, sem esse desejo de algo superior que retira junto à criatura que se ama a sensação de amar. Então temos na primeira parte esse inventário dessa paixão dele pela Gilberte, né? Ele vai descrevendo como na primeira parte tem o amor de Swan, em que ele descreve a paixão, né, que o Swan desenvolve pela Odete. Aqui, já anos depois, né, quando a paixão de Swan por Odete esfriou, né, eles inclusive vivem encontrando amantes, enganando um ao outro de forma meio que aceita, né? Enquanto isso, cresce o amor do Marcel pela filha deles, pela Gilberte, só que é um amor não correspondido. Então ele vai fazendo um inventário de todo o sofrimento dele, né? Inclusive quando ele percebe, né, que ela está o evitando, ele decide evitá-la por ele mesmo, né? E só ir até a casa da senhora Swan nos horários em que ele sabe que ela não esteja, né? Como uma forma de mostrar para ela que ele é indiferente, né? A paixão dela. Mas na verdade ele fica esperando é que ela sinta essa indiferença dele e escreva para ele para tentar reatar a amizade. O que não acontece. Então ele vai para Baalbek com a avó e lá ele vai fazer várias amizades, né? Inclusive com um marquês, um jovem, né? Uma princesa, a princesa de Luxemburgo. Esse marquês é o Robert Saint-Loup, que faz uma amizade muito grande com ele, só que ele vai esquecer de tudo isso quando conhece essas jovenzinhas, né? As moças em flor, né? As raparigas em flor. E ele fica louco por todas elas, né? Ele vai desenvolvendo uma paixão cada vez por uma diferente, né? E vai tecendo, né, esse amor pelo amor, né, essa vontade de se apaixonar, até que ele vai meio que ter uma intimidade maior com a Albertine, mas não vou revelar tudo aqui para vocês, né, porque o ideal é que vocês leiam, mas é muito interessante como ele vai descrevendo, né, e a forma como ele descreve, né, é muito poética, muito lírica, e é por isso que esse livro é tão influente, porque ele descreve cenas que aconteceram num balneário, né, na França, no final do século XIX. E, no entanto, todo homem que passou por essa fase da adolescência vai sentir reminiscências da sua própria adolescência, né, da sua própria descoberta, né, da questão da feminilidade, da beleza da mulher, né, dessa vontade de estar próximo, né, de mulheres, né, de moças em flor. E achei muito interessante porque ele faz a descrição de algumas cenas e me vieram à mente coisas que aconteceram na minha adolescência. Por exemplo, eu me lembrei muito de uma cena que aconteceu comigo durante uma chuva no sertão, lá de Pernambuco, né, na Fogaça Engazeira. Eu com 13 anos de idade e uma vez, durante uma chuva, né, eu estava embaixo da marquise e passou uma moça, a blusa branca, né, tinha chovido e estava transparente, ela com um caderno na mão. E essa moça devia ter uns 17 anos, mas para mim ela já era uma mulher, né? Já que eu só tinha 13. E aquilo faz parte da minha ideia do feminino, né? Essa questão que ele fala muito aqui no livro, né? De moças que passam, que você nunca mais vai ver, né? E que elas vão deixando aquela imagem em você, né? E você vai criando essa imagem do feminino que depois vai ser preenchido por mulheres reais, né? E essa imagem do feminino que a gente cria, a gente vai preenchendo também com os defeitos, né, das mulheres reais, né, com um dente ali meio tortinho, um andar recurvado, ou algo do tipo, né, é isso que vai dando carne àquela imagem de diáfana, né, aquela imagem de sonho que nós temos das mulheres, né, esses amores à última vista, né, como a gente pode dizer assim, né, tem um amigo meu também que disse que uma vez viu uma moça numa janela de um ônibus, e que ele olhou para ela e ela olhou para ele e foi como se os dois tivessem se apaixonado naquele momento. E essa moça foi embora, né? O ônibus foi embora e ele a viu partir, então foi o amor mais rápido da vida dele. Mas é interessante como essas descrições, né, que o Proust vai fazendo aqui são muito delicadas, muito belas e arrebatadoras. E elas vão trazendo reminiscências das nossas próprias vidas, né? Dos nossos próprios encontros e desencontros. Isso é impressionante demais. Uma personagem que vai se destacando cada vez mais na obra é a Françoise, a governanta da casa do Marcelo. E ela é uma personagem muito interessante, a psicologia dela, como ele vai descrevendo, né? Muito legal.
Por exemplo, ele diz que ela, quando chega no hotel, é bem arrogante, né? Toca a campainha a qualquer hora, né? Atrapalhando o sono dos demais hóspedes. Até que ela faz uma amizade com o pessoal da cozinha e aí ela não toca a qualquer momento porque não quer incomodar os amigos dela, né? É interessante isso. E ela, assim, ela passa por cima da família, ela é bem arrogante em determinados momentos, né? Mostrando que na família é mais como se ela fosse uma chefona do que exatamente uma empregada. E inclusive tem um destaque, né, que eu queria fazer para vocês sobre as metáforas do Proust, né? Ele traz as metáforas impressionantes, que são metáforas geralmente a respeito do mundo da arte. Eu vou trazer um aqui para vocês. Antes de sair de casa, disse à minha mãe: trata de fazer um bom jantar. Estás lembrado de que vou trazer o senhor do Norpois? Minha mãe não se havia esquecido, e desde a véspera, Françoise, feliz por entregar-se à arte culinária, para a qual com certeza possuía um dom, e aliás estimulada pelo anúncio de um novo convívio, sabendo que teria de preparar, segundo os métodos só dela conhecidos, carne de vaca na geleia, vivia na efervescência da criação. Como desse extrema importância à qualidade intrínseca dos materiais que deveriam entrar no preparo de sua obra, ela ia mesma aos ralés para obter os mais belos pedaços de alcatra, de pernil de vaca e de mocotó de vitela, tal como Michelangelo quando passava 8 meses nas montanhas de Carrara para escolher os blocos de mármore mais perfeitos para o monumento de Júlio II. François empregava nessas idas e vindas um tal ardor que mamãe, vendo seu rosto inflamado, temia que a nossa velha criada caísse doente de exaustão, como o autor do túmulo dos Médicis nas pedreiras de Pietra Santa. Uma coisa também que eu quero trazer para vocês é a profissão de fé dele, né, que eu achei muito interessante. Ele vai conhecer na casa do Swann um escritor do qual ele era muito fã, que é o Bergotte. E conhecendo o Bergotte, ele começa a tecer a sua profissão de fé, não é? As suas ideias sobre o que seja arte. E são páginas e páginas, não vou ler tudo para vocês, logicamente, seria muito longo. Mas eu vou ler algumas coisas aqui só para vocês terem ideia, né, das opiniões do Proust em relação a isso. Ademais, esse tempo de que precisa um indivíduo, como que foi preciso a respeito dessa sonata, para penetrar numa obra um pouco profunda, é a súmula e como que o símbolo dos anos, por vezes dos séculos, que se escoam antes de que o público possa amar uma obra-prima verdadeiramente nova. Talvez por isso o homem de gênio, para evitar as incompreensões da turba, considere que, visto faltar aos contemporâneos a necessária distância, as obras escritas para a posteridade só deveriam ser lidas por ela, como certas pinturas que avaliamos incorretamente de muito perto. Mas na realidade, toda precaução, desprezível para evitar os falsos julgamentos, é inútil. Eles não podem ser evitados. O que faz com que uma obra de gênio dificilmente seja admirada de imediato é que aquele que a escreveu é extraordinário. Poucas pessoas se lhe assemelham. Sua própria obra é que, fecundando os raros espíritos capazes de compreendê-la, os fará crescer e se multiplicar. Foram os próprios quartetos de Beethoven, os números 12, 13, 14 e 15, que levaram 50 anos para fazer nascer e crescer o público dos quartetos de Beethoven, realizando assim, como todas as obras-primas, um progresso senão do valor dos artistas, pelo menos na sociedade dos espíritos, hoje largamente composta daquilo que era impensável quando a obra-prima apareceu, ou seja, criaturas capazes de amá-la. Então, o que denominamos posteridade é a posteridade da obra. E é interessante como a própria obra do Proust prova esse ponto de vista dele, né? Porque ele foi largamente reconhecido após a sua morte, né? Depois que todas as obras foram publicadas, algumas póstumamente, mas essa obra aqui em si foi reconhecida ainda em vida. Foi o único prêmio literário que o Proust ganhou em vida, que foi o prêmio Goncourt, de 1919, por As Sombras das Raparigas em Flor, que foi publicado também nesse ano, né? Em 1913 tem sido publicado o primeiro volume, No Caminho de Swann, só que explodiu a Primeira Guerra Mundial e então cessaram de fazer as publicações. Em 1919, quando acaba a Primeira Guerra Mundial, o Proust já tinha praticamente todos os volumes terminados, ou pelo menos a primeira versão, né? Já que ele passou muito tempo revisando, né? Inclusive esse volume aqui ele revisou durante toda a Primeira Guerra Mundial. Aí publica e é uma obra arrebatadora, né? Uma obra genial, reconhecidíssima. Ele ganha o prêmio Goncourt
E depois os demais volumes passam em Brancas Nuvens, mas a obra completa, né, Em Busca do Tempo Perdido, se torna um dos grandes clássicos da história, né, da literatura universal. Eu já estou lendo o terceiro volume no Caminho de Guermantes, então mês que vem eu devo trazer para vocês a resenha do terceiro volume. Espero que vocês estejam gostando, né, dessa série. Eu estou adorando, né, fazer essa leitura, né. O único volume que eu tinha lido já alguma vez tinha sido esse. Eu fiz agora essa releitura que foi fantástica. E eu estou descobrindo, né, essa saga do Proust, essa saga que é muito mais interior, né, muito mais uma viagem à alma dele, ao espírito dele, do que de fato uma grande jornada pelo nosso mundo material, e que está sendo um deleite. Espero que vocês se incentivem também a ler essa obra magistral. E espero vocês no próximo vídeo aqui no Caminho de Guermantes, no próximo mês, no Quixotado, o seu programa de literatura. Assim, podia dizer com toda a certeza que nem em Paris nem em Balbec, nas hipóteses mais favoráveis do que poderiam ser, mesmo que pudesse ficar ali conversando com elas, as passantes que haviam atraído os meus olhos, jamais houvera uma cujo aparecimento e depois do desaparecimento, sem que as tivesse conhecido, me deixassem mais pena do que estas o fariam, e me tivessem dado a ideia de que sua amizade pudesse ser tamanha embriaguez. Nem entre as atrizes, entre as camponesas ou entre as moças do pensionato religioso eu vira nada tão belo, impregnado de tanto desconhecido, tão inestimavelmente precioso, tão verossimilmente inacessível. Da felicidade desconhecida e possível da vida, elas eram um exemplar tão delicioso e em tão perfeito estado, que era quase por motivos intelectuais que me senti desesperado por não poder realizar, em condições únicas, sem deixar qualquer margem a um possível engano, a experiência do que nos oferece de mais misterioso a beleza desejada e da qual a gente se consola de nunca possuir, pedindo prazer às mulheres que não deseja, de forma que morremos sem jamais ter sabido o que seria esse prazer outro. Sem dúvida, podia ser que na verdade não fosse um prazer desconhecido, que de perto o seu mistério se dissipasse, que não passasse de uma projeção, de uma miragem do desejo, mas, neste caso, eu só poderia atribuir a necessidade de uma lei da natureza, que, aplicando-se a essas moças, seria aplicável a todas, e não ao defeito do objeto.